Meu nome é Eliane Lopes. Sempre fui conhecida como mulher de oração. Na igreja, na minha rua, entre amigas. Bastava alguém passar por uma dificuldade e logo diziam: pede para a irmã Eliane orar, porque ela tem autoridade. Eu sorria com humildade, mas por dentro eu me sentia poderosa. Não porque queria ser melhor que os outros, mas porque eu acreditava que minha voz era ouvida no céu de forma diferente. Acordava às 3 da manhã quase todos os dias. Vestia meu lenço, acendia uma luz suave no meu quarto e começava as orações de guerra. Era assim que eu chamava: guerra. Eu orava contra as trevas, contra maldições, contra enfermidades, contra os planos do diabo. Era intensa. Às vezes eu gritava. Outras, marchava pelo quarto. Já cheguei a orar com tanta força que parecia que o chão tremia. E por muito tempo achei que aquilo agradava a Deus. Fui criada na igreja desde criança, mas só comecei a orar com esse fervor depois que meu marido me deixou por outra mulher. Foi como se um vazio se abrisse dentro de mim. Eu precisava lutar, precisava provar para mim, para ele e até para Deus que eu ainda era forte, que minha fé era viva, que eu podia vencer, mesmo abandonada. E a arma que eu escolhi foi a oração. As irmãs da igreja começaram a me chamar para liderar vigílias. Logo, me tornei referência em campanhas de oração. Teve um dia em que uma pastora visitante se ajoelhou perto de mim e disse: você tem autoridade espiritual. Deus te usa. Aquilo me alimentou. Eu comecei a crer que minha oração mudava o ambiente, que demônios fugiam quando eu abria a boca, que famílias eram restauradas porque eu clamava. Mas o que ninguém sabia, nem eu mesma, era que o meu coração estava cada vez mais distante de Deus. Eu falava o nome de Jesus a cada frase, usava a Bíblia nas orações, repreendia tudo que parecia contrário à vontade de Deus. Mas por dentro havia orgulho, havia ressentimento e, principalmente, havia uma vontade secreta de ser reconhecida. A oração virou palco. Eu não queria só libertação, eu queria ser vista como a mulher do manto. E então, um dia, meu corpo não aguentou. Tive uma parada cardíaca inesperada. Enquanto as pessoas ao meu redor gritavam por socorro, eu só sentia um silêncio tão profundo que parecia engolir todos os sons da terra. E no meio desse silêncio, fui levada. Não vi anjos com asas, não vi túnel de luz, mas eu vi Jesus. Ele estava diante de mim, com os olhos fixos nos meus, e ele não sorriu. Eu esperava ouvir: servo bom e fiel. Esperava um abraço, esperava paz. Mas o que ouvi foi: você usava meu nome, mas seu coração estava cheio de si mesma. Aquelas palavras cortaram mais que espada. Eu tentei justificar, tentei lembrar das madrugadas, dos jejuns, dos cultos, dos milagres. Mas ele me mostrou algo que eu nunca tinha visto antes. E o que ele revelou naquela hora me fez entender por que a minha intercessão estava me condenando. Você já orou com raiva? Já clamou com tanto fervor que esqueceu de se quebrantar primeiro? Já usou a Bíblia para atacar? Já buscou a vitória, mas não a vontade dele? Comenta aí, sinceramente. Você já sentiu orgulho depois de uma oração? Já se sentiu mais crente que os outros por interceder? Escreve nos comentários, se for o seu caso, ou se isso já passou pela sua mente alguma vez. E eu vou te contar o que Jesus me mostrou em seguida. Ninguém nunca me falou na igreja. Foi numa manhã comum. Eu tinha acabado de orar por quase 2 horas. Tinha clamado, repreendido, intercedido por irmãos da igreja, por filhos de missionários, por líderes que estavam em pecado. Minha garganta estava seca e o coração acelerado, mas eu sentia que estava fazendo algo importante. Coloquei um louvor bem alto para tocar, fui até a cozinha preparar um café e de repente tudo escureceu. Primeiro veio uma tontura. Depois, uma dor súbita no peito, como se algo tivesse me atravessado de dentro para fora. Tentei respirar, mas parecia que o ar se recusava a entrar. Minhas mãos tremiam, meus joelhos falharam e caí ali mesmo, no chão da cozinha. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Tentei orar, mas minha mente estava em branco. Nenhuma palavra vinha, nenhum versículo, nenhum Senhor me ajuda. Tudo ao meu redor começou a sumir. A luz do dia, o barulho da rua, até o som do louvor que ainda tocava. Tudo se calou. E foi nesse silêncio absoluto que percebi: eu estava morrendo. Não era um desmaio, não era algo leve.
Era como se meu corpo estivesse sendo desligado por dentro, uma parte por vez. O medo foi imediato, um medo que não tem nome, um medo que não se compara a nada que já senti. Não era só o medo da dor, era o medo do desconhecido. O medo de encarar o que vem depois do último suspiro. Pensei nos meus filhos, em como ficariam, no meu neto que eu ainda nem tinha conhecido. Pensei na minha Bíblia, nas minhas orações, nas campanhas que liderei, mas nenhuma dessas lembranças me trouxe paz, só angústia. E então aconteceu algo que mudou tudo. Num instante, a dor sumiu, o peso no peito desapareceu, o chão da cozinha se afastou de mim, e de repente, eu estava olhando para o meu próprio corpo, caído, inerte. Eu via a mim mesma com os olhos de alguém de fora, como quem assiste a um filme. Vi meu rosto pálido, minha boca semiaberta, e por um segundo não entendi o que estava vendo. Pensei, isso é um sonho? Um pesadelo? Mas o ambiente era real demais. Eu sentia tudo, sem sentir nada. Não tinha mais dor, nem fome, nem sede, nem tempo. Mas havia uma sensação estranha, como se algo muito grande estivesse prestes a acontecer. Um tipo de pressão no ar, como quando a gente sente que vai receber uma notícia importante. E então eu percebi, eu não estava dormindo. Eu estava fora do meu corpo. Ali, suspensa, sem chão, sem carne, sem som. Uma única pergunta ecoava dentro de mim como um trovão abafado. E agora, Eliane? E agora? Mas eu não tinha resposta. Foi nesse momento que senti uma presença. Não era visível, mas era poderosa, era santa, era intensa. E vinha se aproximando. E com essa presença, não veio paz, veio temor. Porque algo dentro de mim dizia, ele está vindo. E foi ali, entre o céu e a terra, entre o corpo e o espírito, entre a dúvida e o juízo, que tudo começou a ser revelado. Porque o que eu achava que era fé, seria desmascarado. Tudo ficou branco. Não um branco comum, como uma parede ou uma luz forte. Era um branco vivo, que parecia respirar. Um branco que parecia ter profundidade, movimento. Como se eu estivesse dentro de algo, e ao mesmo tempo diante de algo que me via por completo. O silêncio, que antes me dava medo, agora era diferente. Era um silêncio cheio, um silêncio que falava. Eu não via pessoas, não via céu, não via portões. Mas eu sabia, eu não estava sozinha. Foi então que senti, primeiro, como um arrepio que não começa na pele, mas no espírito, uma presença se aproximando. Eu não a via ainda, mas algo dentro de mim começou a tremer. Não de medo, era temor, respeito profundo, como se minha alma reconhecesse quem estava vindo, antes mesmo dos meus olhos verem. E então, ele apareceu. Não posso explicar com palavras exatas. Nenhuma imagem terrena consegue representar. Não era uma figura comum, não era um homem qualquer. Era Jesus. Mas não como as pinturas mostram, não como os filmes tentam retratar. Ele era luz. Uma luz que não cegava, uma luz que não queimava, mas que atravessava. Eu sabia que era ele não pelo rosto, mas pela presença, pela autoridade, pelo amor que constrangia, pelo olhar que, mesmo sem forma definida, me alcançava até os lugares mais escondidos da alma. Ele não disse meu nome, não sorriu, não me abraçou, não me perguntou nada. Ele apenas olhou, e naquele olhar eu vi tudo. Vi minha vida, vi meus pensamentos mais íntimos, vi motivações que eu nunca tinha reconhecido, vi palavras que falei em oração, mas que carregavam orgulho, vi campanhas que liderei, não por amor aos irmãos, mas para ser admirada. Vi como, tantas vezes, me senti espiritual, enquanto pisava nos que oravam com menos força, com menos palavras, com menos intensidade. E então ele falou. Sua voz não saiu de uma boca. Ela não ecoou como um som comum. Era como se a verdade tivesse uma frequência própria. E ao ser liberada, invadisse tudo ao mesmo tempo. Você aprendeu a guerrear, mas esqueceu de se quebrantar. Naquele instante, minha alma congelou. Eu quis argumentar, quis dizer que orava por todos, que era fiel, que acordava de madrugada, jejuava, clamava. Mas antes que qualquer pensamento tomasse forma, ele continuou. Você buscava meu nome, mas exaltava o seu. Foi como se cada palavra dele abrisse uma janela da minha memória. Eu comecei a me lembrar de momentos em que, ao orar, olhava os outros com desprezo.
De quando terminei uma campanha e disse para uma irmã: "Só venceu porque orei por você." De como, no fundo, eu esperava que me aplaudissem por orar tanto. De quantas vezes meu clamor era movido mais pela ira contra alguém do que pela compaixão por aquela alma. Eu estava nua. Não fisicamente, mas espiritualmente. Diante dele, não havia máscara. Não havia religiosidade que disfarçasse. Tudo o que era vaidade, tudo o que era soberba, tudo o que era orgulho disfarçado de intercessão, estava ali, exposto. E o pior, eu vi que não era só eu. Jesus me mostrou pessoas que oravam bonito nos púlpitos, mas viviam com o coração sujo. Intercessores que se achavam donos do céu. Mulheres e homens que declaravam guerra contra o inferno, mas dentro de si estavam cheios de inveja, competição, amargura. Era como se ele dissesse: eles oram, mas não me ouvem. Clamam, mas não se arrependem. E naquele momento, eu entendi o que ele queria me mostrar. Nem toda oração toca o céu, nem toda intercessão agrada ao Senhor. E sim, há orações que aos olhos de Deus se tornam pecado. Eu tremia, por dentro e por fora, porque o que eu mais amava fazer estava me afastando dele. Jesus não gritou comigo, ele não apontou o dedo, mas cada palavra que saiu dele me atravessava com mais força do que 1000 vozes. Ele não precisava elevar o tom. A verdade que vinha dele já carregava um peso eterno. Era como se o tempo parasse a cada frase, como se o universo inteiro se calasse só para ouvir o que ele tinha para dizer. Você aprendeu a falar alto, mas se esqueceu de me ouvir. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Eu, que tantas vezes começava orações longas, repletas de versículos, repreensões, declarações, decretos. Eu, que achava estar guerreando contra o inimigo, estava, sem perceber, lutando contra a vontade do próprio Deus. Porque minha oração não vinha mais de um coração quebrantado, vinha de um ego inflamado. E o pior, eu achava que estava certa. Eu achava que aquilo era espiritual. Jesus me mostrou momentos em que comecei a orar já decidida. Não buscava ouvir, buscava declarar. E vi que muitas vezes, enquanto orava em nome de Jesus, eu falava mais de mim do que dele. Eu não pedia direção. Eu impunha minhas vontades. Eu dizia: seja feita a tua vontade, mas no fundo eu queria a minha vitória. Você usava meu nome como selo, mas não aceitava meu silêncio. Aquilo me quebrou, porque eu lembrei de quantas vezes me irritei quando Deus não respondeu rápido. Quantas vezes chorei, não por arrependimento, mas por frustração. E mesmo assim, continuava orando com autoridade. Oração virou performance. Meu altar virou palco. E a intimidade virou técnica. E então, ele me mostrou algo ainda mais doloroso. Uma mulher ajoelhada, orando por libertação da filha. Ela chorava, clamava, e o céu estava aberto sobre ela. Mas atrás, quase despercebida, havia outra mulher, eu com a mão estendida, orando por cima. Minha voz era forte, mas minha alma estava distante. Jesus me mostrou que a mulher que chorava estava sendo ouvida. A outra, a que queria ser vista, estava orando para si mesma. Foi nesse momento que ele citou a palavra. Não como se estivesse recitando. Era como se cada sílaba tivesse vida própria. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15, versículo 8. Essa foi a sentença mais clara que ouvi naquele lugar. Eu sempre me preocupei com o volume, com a intensidade, com o fervor. Mas Jesus olhava o coração. E o meu, por mais cheio de oração, estava vazio de arrependimento. Era um eco bonito, mas sem verdade. Uma guerra sem direção. Uma intercessão que me aproximava do microfone, mas me afastava do trono. Naquele instante, eu quis sumir. Eu quis voltar no tempo. Quis reaprender a orar. Não para ser ouvida pelos homens, mas para ser quebrada diante dele. Eu queria pedir perdão, mas ele me disse: não peça agora. Aprenda primeiro. Jesus não queria que eu repetisse uma oração automática ali. Ele queria que eu entendesse, que eu sentisse, que eu deixasse o orgulho cair, que eu olhasse para mim não como intercessora, mas como filha. E ali, diante do Santo dos Santos, eu descobri que meu problema não era falta de oração, era excesso de mim. Você já orou achando que estava vencendo, mas estava se perdendo? Já buscou a presença, mas na verdade, queria o aplauso?
Você tem clamado por mudança ou só por milagre? Escreve aí nos comentários com sinceridade. A oração é uma arma poderosa, mas quando usada por um coração soberbo, ela pode ser a espada que corta a própria alma. E o que Jesus me mostrou depois disso foi ainda mais profundo. Foi como ser puxada de volta com violência, de uma paz profunda para o peso do corpo, do silêncio absoluto para o som de vozes, máquinas, passos apressados. Eu acordei com uma máscara de oxigênio no rosto, luzes brancas acima de mim e um barulho insistente de monitor cardíaco apitando. O peito ardia, os músculos doíam, a cabeça pesava. Mas o que mais doía era o que eu tinha visto, o que eu tinha ouvido, o que tinha sido revelado. Havia médicos ao meu redor. Uma enfermeira murmurou. Ela voltou. E eu percebi que estive mais perto da morte do que jamais imaginei. Meu filho estava no canto do quarto, chorando baixinho. Quando ele me viu abrir os olhos, correu para perto, segurou minha mão e disse: "Mãe, a senhora nos assustou." Eu quis responder, mas a garganta estava seca demais. E a mente não sabia por onde começar. Nos dias que se seguiram, eu fiquei em observação. O médico disse que foi um susto, uma falha cardíaca súbita, mas reversível. Segundo ele, um milagre. Segundo eu, uma chance. Não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, revivia aquele encontro. As palavras de Jesus voltavam, uma a uma, e cada frase era como uma semente dentro de mim, crescendo, rompendo, revirando minha alma. Mas não foi fácil voltar. Você pensa que depois de ver Jesus, tudo vai mudar como num passe de mágica. Que você acorda diferente, fala diferente, vive diferente. Mas não é assim. O coração ainda tenta se agarrar a velhos hábitos. A mente ainda tenta justificar o que foi exposto. O orgulho, esse não morre fácil. E ali estava eu, no quarto, sozinha, tentando processar tudo. Será que eu sonhei? Será que foi mesmo real? Ou minha mente misturou coisas que ouvi na igreja com o trauma da dor? Mas no fundo, eu sabia. Era real demais para ser invenção. E ao mesmo tempo, era profundo demais para ser só experiência. Era revelação. E revelação pesa. A primeira vez que tentei contar para alguém foi um desastre. Uma irmã me visitou no hospital, daquelas bem espirituais que andam com a Bíblia debaixo do braço. E quando comecei a dizer que Jesus me mostrou o pecado disfarçado na oração, ela arregalou os olhos e disse: "Você deve ter confundido. Intercessão nunca é pecado." E eu calei, não por medo, mas porque entendi que nem todos estão prontos para ouvir. Algumas pessoas acham que orar é sempre bom, sempre certo, mas eu vi que até a oração pode ser contaminada, que o altar pode virar palco, que a intercessão pode virar vaidade, e nem todos suportam essa verdade. Eu mesma levei tempo para aceitar. Passei dias sem orar, não por revolta, mas porque eu queria aprender a orar de novo, como quem nunca orou antes. Como quem entende que falar com Deus exige mais do que palavras fortes. Exige rendição, silêncio, sinceridade. Eu olhava para minha Bíblia e sentia vergonha, não por não conhecer, mas por ter usado tanto e com tão pouco temor. Voltar para a igreja foi outro desafio. Os irmãos vieram me abraçar, dizer que estavam orando por mim. E cada glória a Deus que eu ouvia me fazia lembrar de quantas vezes eu disse aquilo sem pensar. O púlpito já não me atraía. Os microfones não me encantavam. Eu só queria sentar no último banco e ouvir. Só ouvir. Teve um culto em que a líder da intercessão me chamou para subir. Eu sorri, balancei a cabeça e disse: "Hoje não." Ela não entendeu. Ninguém entendeu. E eu também não quis explicar. Porque tem coisas que só quem passou por dentro da eternidade entende. Tem feridas que o tempo não cura, mas que o Espírito usa para quebrar a casca. E foi isso que ele começou a fazer comigo. Mas o que eu ainda não sabia era que Jesus não tinha me mostrado tudo. Porque mesmo depois de tudo aquilo, havia mais. Muito mais. Hoje, minha vida de oração é silenciosa. Não porque perdi o fervor, mas porque descobri que, às vezes, o céu ouve melhor quando a alma cala. Antes, eu achava que orar era como gritar para abrir os céus. Agora, eu entendo que o que abre os céus é um coração quebrantado. Não deixei de interceder, mas agora, antes de qualquer clamor, eu me examino. Antes de levantar a voz, eu baixo a cabeça. Antes de falar com Deus sobre os outros, eu deixo Ele falar comigo sobre mim. Foi como nascer de novo.
não no corpo, mas no espírito. Reaprender a andar, reaprender a ouvir, reaprender a amar. Eu que pensava ser madura na fé, descobri que era apenas uma criança gritando no escuro, e agora prefiro sussurrar com temor do que gritar com arrogância. A mudança foi lenta, mas real. Passei a buscar mais tempo a sós, menos exposição. Perdi o desejo de aplauso, perdi a vontade de convencer. Ganhei fome pela presença. Não a presença que se manifesta com gritos, mas a que nos envolve em silêncio, nos esvazia de nós mesmos e nos enche dele. E mesmo com tudo que vivi, ainda sou processada todos os dias. O orgulho tenta voltar, a vaidade tenta bater à porta. Mas agora eu sei, agora eu vejo. E sempre que percebo que minha oração quer subir antes do meu arrependimento, eu paro, me calo, porque não quero mais viver de guerra, quero viver de graça. A palavra diz em Salmos 51, versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa é a oração que aprendi a fazer, sem holofote, sem performance, só eu e ele, só o pó e a glória. Se você me ouviu até aqui, talvez não tenha vivido o mesmo, mas talvez, em algum momento, orou com raiva, orando por libertação de alguém, mas com o coração sujo, orando por justiça, quando na verdade queria vingança, orando por cura, mas carregando julgamento. Eu sei como é, e eu estou aqui para te dizer, ainda há tempo de voltar ao primeiro amor. Deus não quer só palavras bonitas, Ele quer verdade. E se você deseja isso, diga para Ele hoje. Não precisa esperar vigília, não precisa ser num culto. Agora mesmo, no silêncio do seu quarto, diga: Senhor, me ensina a orar como te agrada. Essa frase, dita com sinceridade, pode mudar tudo. Porque a oração que sobe é aquela que nasce de um coração rendido. E se você foi tocado por essa história, não guarde só para você. Compartilhe. Não porque é emocionante, mas porque pode ser um espelho. Às vezes, a pessoa que precisa ouvir está orando do jeito errado e nem percebe. Você pode ser a ponte que Deus usa para libertar. E antes de ir embora, deixa aqui nos comentários: qual foi a oração mais sincera que você já fez? Aquela que você sabe que Deus ouviu, não porque você gritou, mas porque você chorou. Eu vou ler e vou orar com você, sem gritos, sem microfone, só fé. E se você chegou até aqui, não pare agora. O próximo vídeo pode ter algo especial para você. Às vezes, a resposta que tanto buscamos vem quando a gente menos espera, mas nunca quando a gente desiste.